Olá, aqui é o Paulo Cogos. Eu tô gravando esse vídeo aqui ao vivo, porque eu gostei desse negócio de ao vivo, não fica armazenado na memória do celular. E eu quero falar rapidamente, superficialmente, de um tema importante. Por que que um conservador não pode defender a existência do Estado? Quem quiser fazer alguma pergunta rápida aí, eu não vou ter muito tempo aí, mas posso responder. É o seguinte: qual é o pecado capital político da humanidade? É tolerar a injustiça. Existem duas opções para um ser humano: tolerar a injustiça ou não tolerar a injustiça. E somente essa última opção permite que haja liberdade, porque uma vez que nós toleremos a injustiça com aquele mais fraco, nós damos acúmulo de poder na mão daquele mais forte, e nós seremos o próximo injustiçado marginal. E é assim que o Estado acumula poder. No final das contas, o Estado acaba sendo um grupelho de psicopatas abusadores cuja única agarradura na sociedade é a legitimação dos abusos que eles cometem. O conservadorismo consiste em defender uma ordem natural. Se consiste em defender uma ordem natural, obviamente que essa ordem natural não pode conter a legitimação do abuso. Logo, um conservador não pode defender a existência de um Estado. Ele pode defender até a agressão contra alguém que não viole o PNA, por assim dizer, so to speak. Mas ele não pode defender que isso seja sistematizado. Então, existe uma charge que é uma mulher com o nome de Liberté andando com um Tiranossauro Rex na coleira, que se chama Sécurité. Aí, de repente, esse Tiranossauro Rex fica muito maior que ela e come ela, né? No bom sentido, né? Ele engole a mulher. E geralmente é isso que acontece. O James Madison falava que, frequentemente, ao longo da história, os meios de defesa contra ameaças externas se tornam a maior ameaça interna. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com os Estados Unidos. Ele não foi criado com boas intenções. Os Founding Fathers eram psicopatas muito inteligentes que sabiam exatamente o que ia acontecer. E aconteceu o que aconteceu. Mas ao longo dessa história política dos Estados Unidos, muitos homens falaram no perigo de você ter um corpo de segurança centralizado, profissional e permanente. Por isso que, durante boa parte da história dos Estados Unidos, eles contaram com um corpo de reserva de citizen soldiers, soldados cidadãos. A questão aqui não é se é um corpo de reserva, onde os caras são engenheiros e médicos e camponeses na maior parte do tempo e depois pegam em armas para lutar. Isso não é a questão. A questão é se este corpo militar é um monopolista ou não. Porque na hora que ele for monopolista, ele já está abusando dos cidadãos pelo simples fato de ele se instituir como monopólio. Então já existe aqui uma ameaça intrínseca contra qualquer um que queira competir no mercado de segurança. Bom, aquele exército ali está abusando do povo? Não está prestando bom serviço? Está cobrando taxas abusivas? Começou a abusar do poder e roubar a população? Bom, eu vou criar uma força concorrente para defender essa população, vou abocanhar essa oportunidade de mercado e vou acabar com a raça deles. Isso é o que aconteceria geralmente no mercado. Então, no anarcocapitalismo, que nome vocês queiram dar, haveria guerras? Muito provavelmente haveria, sim. Trocas de tiro, principalmente. O que não haveria, talvez, seriam essas guerras generalizadas que são típicas da democracia. Mas perfeição não é nesse mundo aqui. Perfeição é lá em cima. Então haveria, sim, essas rixas, troca de tiro, gente morta. Mas o próprio mercado ia ajustando isso. Porque guerras são caras. Agora, quando a população tem essa ideia de que precisa ter um monopólio da segurança, a própria população está justificando esse abuso. Então ela está pavimentando a estrada da sua própria escravidão, the road to serfdom, para usar o termo hayekiano, né? Se bem que o Hayek não foi a fundo na teoria dele, acabou defendendo esse monopólio também. Mas o problema é o seguinte: as pessoas pensam muito a curto prazo. Então elas querem alguém para dar segurança para elas e esquecem das consequências de ter um vigilante monopolista. A pergunta é: quem vigia o vigilante? Essa pergunta é excelente. A não ser que haja concorrência entre vigilantes e que, em última instância, a soberania seja do consumidor, ou seja, nós, indivíduos, ninguém vigia a porcaria do vigilante. É óbvio que ele vai se tornar abusivo. Então eu fico pensando, aquela pessoa que defende os abusos, que defende as injustiças por causa de Bolsa Família, né, ou Bolsa Família, ou por causa da educação, é a mesma porcaria que aquele que defende uma injustiça por causa de segurança. Com uma diferença: o cara que quer um Estado por causa de Bolsa Família, ele tem mais coerência do que o cara que quer um Estado em troca de segurança. Porque
Tá bom, ele vai ter o Bolsa Família, ele vai ter aquela indigna esmola que é o Bolsa Família, quando ele poderia ter muito mais no livre mercado. Agora, quando você quer o Estado para te dar segurança, você está abdicando justamente da sua segurança, porque o Estado é o maior bandido de todos. Então como é que é isso? É o que o Bloch fala, como é que alguém que se propõe a defender a propriedade privada vive do roubo de propriedade privada, né? Não faz o menor sentido. Então, necessariamente o Estado vai se expandir, necessariamente, como disse o Hoppe, os serviços de segurança vão piorar de qualidade, necessariamente o Estado vai viver de agredir o povo cada vez mais. Então, basicamente, quando uma pessoa defende a existência de um Estado, ela está querendo uma segurança temporária por preguiça de ela mesma organizar a sua comunidade para se defender, abdicando da liberdade essencial que é a concorrência no setor de segurança. E aí nós caímos naquela grande frase do Benjamin Franklin: aquele que abdica de liberdades essenciais para ter segurança temporária não merece nenhum e vai perder os dois. E é isso que acontece ao longo da história. A história nos mostra que o Thomas Hobbes estava errado, né? Então, existe uma guerra de todos contra todos, então surge um Leviatã para defender a população dela mesma. E ao longo da história, nunca existiu uma guerra de todos contra todos. Você pega aquele livro lá, Guerra Antes da Civilização. Ele destrói o mito russoniano do bom selvagem. O pessoal se matava, estuprava. Mas não era uma guerra de todos contra todos. Existia uma cooperação social dentro das famílias, por exemplo. Dentro dos clãs. Ou simplesmente porque uma tribo estava de saco cheio de guerrear com a outra, então era melhor cooperar. A guerra de todos contra todos é completamente contra as tendências da natureza humana. Mas quando o Estado vai se centralizando até chegar no ápice do totalitarismo, que é a democracia, aí tem uma guerra de todas contra todas, mediado pelo voto. O voto democrático, num Estado democrático de direito, é a própria guerra de todos contra todos. O aposentado vota contra o jovem vota contra o aposentado, o empregador vota contra o empregado, o negro vota contra o branco, aí vem esses negócios de ideologia de gênero, aí começa a ter guerra dentro da família. Então, a lógica da democracia é você perverter todos os incentivos econômicos para, de fato, você ter uma guerra de todos contra todos, muito pior do que se eles se pegassem de porrada na rua. É uma guerra moral. É uma guerra de ódio interno. É uma guerra que destrói a tendência natural do ser humano de cooperar um com o outro. Então a democracia é isso. Nós vemos a tese do Hobbes sendo totalmente refutada, por exemplo, com a União Europeia. O que é a União Europeia? É um puta de um Leviatã, né? Perdão da palavra. Que eles me dão ódio mesmo. O que esse Leviatã faz? Ele impede a população de ter armas, ele impede a população de se defender localmente, e ele obriga a população a aceitar uma hégira, uma enorme imigração de muçulmanos, a maioria em idade militar, homens, que estão aí estuprando as mulheres, que estão aí querendo se impor, estão querendo impor a tal da Sharia, a lei islâmica, estão matando o francês, estão matando o padre, estão fazendo atentado com um caminhão, e a população é obrigada a aceitar isso, porque o exército da União Europeia está fazendo isso com eles. Ainda não existe um exército da União Europeia, mas aquela vagabunda daquela ministra da Defesa da Alemanha, aquela vaca, a Ursula von der Leyen, nem pra puta ela serve, porque ela é feia pra caraca, ela quer criar um exército da União Europeia. Só faltava isso. Aí nós vamos ter o pior do progressismo europeu aliado com uma ferramenta análoga àquela que dá aos Estados Unidos o poder de fazer as suas intervenções imperialistas pelo mundo. Se o mundo com um Estados Unidos já é um saco, imagina com dois. E sendo a União Europeia ainda mais progressista que os Estados Unidos, imagina que saco que ia ser. Ao passo que se você voltar, não precisa nem falar em Idade Média, se você voltar para o começo das Early Modern Ages, século XVII, século XVI, você tinha as próprias cidades organizando as suas milícias civis para se defender. Não precisava de nada disso. Vamos voltar mais ainda, vamos voltar para a Idade Média, para as cruzadas. Os homens, os nobres, às vezes até os próprios camponeses pagavam as suas armaduras, as suas armas e iam lutar contra a invasão muçulmana. Lembrando aqui que os muçulmanos já estavam há 400 anos na União Europeia quando o Papa Urbano II convocou as cruzadas. Uma guerra totalmente defensiva e legítima. Deus vult. Vamos voltar mais ainda no tempo. Antiguidade, Grécia. Os trirremes gregos que enfrentavam os persas eram financiados por eupátridas, dinheiro privado. Ali funcionava a defesa. A hora que entrou o Estado, vieram as guerras mundiais e a carnificina contra os civis. Então, vamos parar para pensar um pouco. O que o Estado centralizado, os Estados-nações, fizeram pela sua segurança, pela defesa? Nada.
Mais carnificina que o século XX não existe. Século mais pacífico do último milênio, né? Do ano 1000 ao ano 2000. Vamos ver se alguém sabe aqui. Foi o século XII. Tinha uma guerrinha ou outra, principalmente com o muçulmano. Então o Estado fez um serviço... Naquela época não tinha Estado-nação. Naquela época tinha principados, ducados, condados. Então o Estado faz um serviço porco em te defender. Não faz sentido, se você quer segurança, você defender o acúmulo de poder. A assimetria de poder. Você vai confiar na humanidade? Não vai. A humanidade é podre. Se um homem acumula poder, ele vai usar para o mal. Então essas assimetrias são perigosas. O equilíbrio só pode existir num livre mercado. Isso significa cada civil do mundo com uma arma nuclear na mão? Não. Existiriam elites naturais especializadas em segurança, assim como existiriam elites naturais especializadas em fabricar almofadas, né? Nem todo mundo fabricaria almofadas. Haveria o que eu chamo de alocação natural das armas. Se essas elites começarem a abusar, sendo o poder decisório concentrado em última instância na mão dos civis, dos indivíduos, há uma tendência de equilibrar o poder. É garantido que vai ter paz? É garantido que um Estado não voltaria a se formar uma vez que nós abolíssemos o Estado? Não, não é. Se vocês virem algum anarcocapitalista chegar para vocês e falar, não, se abolir o Estado, acabou, paraíso na Terra. Mentira. Santo Agostinho deixou isso muito claro em Cidade de Deus. Cidade de Deus é lá em cima. Aqui a cidade dos homens é um lixo, é um saco. E o Estado é um problema. Se você abolir o Estado, você vai resolver um problema. Vão ter outros. Como, por exemplo, comer doce e engordar. Vai continuar. Mas o Estado nos atrapalhando, acabaria. Então, esse seria o caminho. O caminho não implica em mudar totalmente as nossas atitudes aqui. Não implica em nós sairmos agora na rua com um AK-47 atirando no Estado, o que seria muito interessante. Mas é fazer o Estado perder a agarradura ideológica, porque a guerra toda começa no neocórtex. Guerra neocortical. O Estado está vencendo a guerra neocortical. E esta é a especialidade do Estado. Se vocês pararem para pensar, num campo de batalha urbano, o Estado está em desvantagem. Ele não sabe quem é o inimigo, não tem linha de frente definida. O Estado só vence porque as pessoas acham que essa merda é necessária. Então é isso. Eu vou dar uma olhada aqui. Como é que vê as perguntas? Eu sou tão podre de informática. Tô vendo aqui. Deni Adonai. Indique livros pra gente. Bom, depende do tema. Se for para falar desse tema, começa pelo básico, né? Da produção privada de segurança, do Gustavo Molinari. O mito da defesa nacional, do Hans Hoppe. Você pode pegar também o coletivismo militar, o coletivismo da guerra, do Murray Rothbard. Você pode ler todos os artigos do Bob Higgs, que fala muito bem do tema. Para começar, né? Aí, se você for se aprofundar, você pode ler livros de história sobre produção privada de segurança, sobre exércitos mercenários, sobre guerra irregular, que é um tema interessantíssimo, né? Cogos, o que você acha do Luiz Felipe Pondé? Pergunta o Matheus Santos. Então, o Pondé, como ele vive no mainstream, ele já conseguiu um grande avanço. Eu já vi muita opinião dele próxima do mainstream, de investir em educação, mas vamos ser condescendentes com o Pondé, porque está muito raro, no Brasil principalmente, um filósofo do porte do Pondé. Você pega aqueles Cortella, que lixo que é aquilo. O Karnal é um cara que tem uma cultura enorme, mas ele não aplica. Então o Pondé é o que tá na elite. Mesmo ele cometendo erros gravíssimos, ele ainda está na elite. E ele é um excelente crítico do pós-modernismo, do feminismo. Eu gosto muito do pessimismo dele. Eu partilho do pessimismo dele até certo ponto, até chegar na metafísica, né? O Pondé, ele é ateu, eu sou católico, então eu tenho aquele otimismo católico de que Deus tem um plano para nós. Ele não tem isso. Mas ele fala coisas interessantíssimas, principalmente sobre comportamento, sociedade, a microsociologia. É um cara excelente nesse ponto. Aí o que ele for falar de bobagem, de educação pública, aí você descarta. Eu também falo bobagem, né? 1 Samuel 8, da Bíblia, quando Deus fala, vocês querem um rei? Aí Deus alerta o povo de Israel. Se vocês tiverem um rei, ele vai abusar das suas filhas, vão mandar vocês para guerras injustas. E o povo escolhe o rei, quando deveria escolher Deus. Porque não dá para ter dois mestres. Ou é Deus ou é o rei. Eu nunca que escolheria um rei. Eu escolho Deus. Meu rei é Jesus. O povo escolheu errado. Então, justamente, esse pecado original da humanidade, que foi tolerar o primeiro abuso contra a primeira minoria, que é aquele indivíduo mais fraquinho, foi o que
gerou toda a expansão do Estado e nós estamos pagando isso até hoje, né? Então, aí tem aqui a teoria do pêndulo entre segurança e liberdade, que o Luiz Henrique Pereira pergunta. O Zygmunt Bauman está totalmente errado nisso. Ele está partindo do pressuposto de que existe um trade-off entre liberdade e segurança. Mas se você for pensar na essência desses dois conceitos, você vai ver que não existe esse trade-off. Porque o que é liberdade? Liberdade, no sentido político do termo, seria você poder empreender as suas ações, praxeologicamente falando, de maneira a não ser afetado por uma força externa e, obviamente, dentro dos limites éticos de não fazer a mesma coisa com o próximo. E o que é segurança? É você empreender as suas ações de forma a não ser afetado por uma força externa sem fazer isso com o próximo. Ou seja, politicamente falando, a essência de liberdade e segurança é a mesma coisa. Se você abdica de liberdade essencial, você está abdicando também de segurança. É a segurança de ser livre. É a liberdade de ter segurança. Então, o Bauman está viajando na maionese. O que você acha... Eu vou responder a última pergunta aqui, que eu tenho que fazer umas coisas. Ian Rodrigues, o que você acha do Papa Francisco e como ele vai entregar a igreja? Olha, para falar a verdade, ele não é o meu estilo de Papa. Eu rezo por ele. Então, toda vez que eu rezo um terço, eu estou tentando me disciplinar a rezar o terço todo dia, uma devoção mariana importantíssima. Eu sempre rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas intenções do Santo Padre. Mas não é o meu estilo. Eu acho que ele, às vezes, tem até uma boa estratégia pastoral. Eu vejo que muita gente está se convertendo ao catolicismo. Mas o que eu tenho medo, às vezes, é que as pessoas se convertam ao catolicismo sem saber o que ele realmente significa. Então, acabe sendo uma conversão superficial. É o meu medo. Eu, como católico, eu temo pelo futuro da igreja. Eu espero que o Papa Francisco faça um bom trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de algumas opiniões dele. Né? Lembrando que a infalibilidade papal só vale quando ele fala de assuntos de fé ex cátedra, né? Então, quando ele dá opinião aí sobre aquecimento global, isso não é infalibilidade papal, né? Rezemos por ele, é o que nós podemos fazer. Ele é o líder da minha igreja, eu devo respeito a ele. Agora, meu estilo de papa é Urbano II, né? Bom, é isso. O Luiz Henrique Pereira, obrigado pelo seu comentário e desejo boa sorte aí nos seus estudos, no seu crescimento espiritual e obrigado a todos que assistiram. E grande abraço, boa noite, fiquem com Deus.